nossa Bíblia. Então, Gênesis capítulo 17, versículo 4. Posso ler com vocês? Eu gosto de ler muito na versão Nova Almeida atualizada. Vou ler aqui para vocês nessa versão minha, tá bom? Talvez na tua versão possa estar um pouco diferente, mas eu quero compartilhar aqui na minha versão. Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Vou ler mais uma vez para vocês. Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Curva sua cabeça, eu quero orar com você. Amém, Pai? Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo conhecimento revelado. Obrigado por aquilo que foi dado a nós, Pai. É verdade. Obrigado porque nós temos a consciência da tua palavra, da verdade que hoje nós caminhamos. Obrigado porque há clareza para a nossa vida, não há trevas. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem para nós. É verdade. Nós sabemos que o Senhor é o Deus, Pai, do presente, aquele que fez no passado e fará no futuro muito mais, ó Pai, daquilo que nós podemos perceber. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pelas pessoas que estão aqui. Eu declaro aqui mentes cativas, corações prontos para a semente da Tua palavra. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Foi como eu disse, quem de nós aqui não temos promessas? Quem de nós aqui não recebemos palavras a qual diz a respeito do nosso hoje e também do nosso futuro? Nesse contexto a qual eu li para vocês de Gênesis capítulo 17, a palavra diz que em Gênesis capítulo 12, aos 75 anos, o Senhor aparece para Abraão, chamando Abraão para andar com ele. Então Deus vai aparecer para Abraão durante 3 vezes, 3 momentos. Então o primeiro momento lá está em Gênesis capítulo 12, a qual o Senhor aparece para Abraão e chama Abraão para andar com ele. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí, ao passar dos anos, em Gênesis 15, o Senhor também aparece de novo para Abraão. Agora confirmando, dando a Abraão uma promessa. Dizendo, Abraão, olha para os céus, olha para a terra, para a areia do mar, assim vai ser a tua descendência. Então o Senhor estava comunicando algo a respeito do futuro de Abraão. E aí, passa-se os anos, Abraão com 99 anos, aparece o Senhor outra vez para Abraão, reafirmando a promessa. Amém? Amém. Gente, quantos de nós aqui, durante a caminhada, durante a nossa trajetória no processo, nós perdemos a promessa que Deus um dia prometeu para mim, e para você? Às vezes essa promessa até mesmo nós engavetamos ela, nós deixamos ela de lado e até mesmo nós esquecemos da promessa. Assim também foi na vida de Abraão. Ao passar dos anos, ao passar do tempo, imagina, 24 anos depois, da palavra dita, da promessa falada, o Senhor agora reaparece de novo. 24 anos. É uma vida. Ian, 17 anos, né? Isso. Imagina, gente, depois de 24 anos, né, o Senhor vai aparecer para Abraão agora para reafirmar a promessa. E eu quero falar para vocês que eu estou aqui nessa noite, né, como um agente de Deus para reafirmar aquilo que Deus um dia falou ao teu coração. Amém? Deus às vezes precisa reafirmar aquilo que um dia Ele falou para mim, aquilo que um dia Ele disse para você. Então, Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, eu estou sendo fiel naquilo que eu um dia disse. Então, essa palavra a qual nós lemos em Gênesis capítulo 17, versículo 4, olha o que o Senhor está reafirmando, Ian. Quanto a mim. Preste atenção nisso, gente. Deus está tipo assim, batendo no peito, dizendo, olha, quanto à promessa que eu fiz para você, ainda está de pé. Imagina o Senhor hoje aparecendo para você, falando, reafirmando, dizendo, olha, quanto à promessa que um dia eu falei para você, está de pé, não mudou. Eu continuo sendo fiel naquilo que um dia eu falei, naquilo que um dia eu disse.
Talvez aquele plano que você, aquela promessa que você recebeu, você foi lá e engavetou. Aquilo que um dia eu falei para você, você desistiu. Aquilo que eu falei para você, você não acredita mais. Mas o Senhor nessa noite está reafirmando a promessa que Ele um dia disse para você. Quanto a mim, Abraão, imagina, aparecendo depois de 24 anos depois. Abraão, ei Abraão, quanto a mim, a promessa está garantida. Ainda está em vigor. Ainda está valendo a promessa. Por mais que você quis gerar um filho pela tua própria força, pelo teu próprio braço, Abraão, eu tenho ainda, amém, a promessa para você. Se você pegar Gênesis 17, Deus vai dar o nome do filho. E ele será chamado Isaac. Gente, quando você pega Gênesis 17, você lê, você vai ver que Sara, ela vai rir. Quando Deus vai reafirmar a promessa, Sara, ela ri. Abraão, ele também ri. Ainda o nome não tinha sido dado, Ian. E aí, você sabe qual que é o nome de Isaac? Volte a sorrir. Gente, eles riram antes. Vocês entenderam isso? Eles riram antes. Deus estava reafirmando com eles a promessa. Olha, você será pai de muitas nações. Você será pai. Sara, a tua esposa, a tua mulher, dará um filho. Ela lá de trás, escondida, ela riu. E não somente ela riu, mas também Abraão riu. Falou, Senhor, passou o tempo, passou a estação. Aí, de repente, o Senhor fala para eles, olha, o nome do teu filho será Isaac. Que quer dizer, volte a sorrir. Eu quero falar para você, volte a sorrir. Amém. Volte a se alegrar. Aleluia. Porque enquanto a palavra de Deus está em vigor, a promessa está garantida. Amém. Diga para o teu irmão aí, a promessa está garantida. Está garantida. Então Deus é fiel, Deus não muda. Amém? Glória a Deus por isso, gente. Então, da parte dele, quando nós entendemos, da parte dele, ele continua sendo fiel. Ele continua sendo fiel. Lá em 2 Coríntios, se você puder abrir comigo, no capítulo 1, versículo 20. Essa é uma declaração que eu faço para a minha vida direto. 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Versículo 20. Essa é uma declaração que eu tenho dito, falado constante na minha vida. A Bíblia fala, a Bíblia diz, eu criei, por isso eu falei. As nossas palavras, elas determinam aquilo que nós vamos viver. Tudo bem? 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 20, posso ler para vocês, com vocês? Porque quantas promessas de Deus, tantas tem nele, quantas tem em quem? Em Deus, nele tem o sim. Por isso também, por meio dele, se diz amém. Para a glória de quem? De Deus. Amém? Por nosso intermédio. Então, por meio dele, através dele, nós temos o sim. Amém? Nós também temos a confirmação do amém, para que a glória seja de quem? De Deus. Amém? Então, aquilo que ele prometeu para a tua vida, amém? A promessa que é para a tua vida, vai trazer glória para quem? Para ele. Então, da parte dele, nós temos o amém. Da parte dele, nós temos o sim. E aquilo que ele reafirma na nossa vida, gente, isso é uma verdade para nós. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Abra comigo lá. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Quem tem promessa aí? Vou perguntar de novo. Quem tem promessa? Eu tenho promessa. E eu vou viver as promessas de Deus. Capítulo 10, versículo 23. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 23. Vamos ver o que o autor de Hebreus diz. Posso ler com vocês? Guardemos firme a confissão da esperança. O que ele está dizendo? Olha, guarde firme a confissão. Guarde firme essa confissão da tua esperança. Amém? Agora ele fala, não vacilem, gente, sem vacilar. Pois quem fez a promessa
é Fiel. Pois quem fez a promessa é Fiel. a promessa trata mais dele do que de nós, porque quem fez a promessa não foi ele, não fomos nós, foi ele. Então, se você tem uma promessa de Deus, gente, ele é fiel para cumprir. O que nós precisamos, gente, fazer é guardarmos firme a nossa confissão, sem vacilar. Qual é a nossa confissão? Se ele prometeu, ele é fiel. Se ele disse, ele é fiel. Lembra, gente, quando vocês lerem lá em Romanos, capítulo 4, amém? Abraão, ele foi dando o quê? Glória. Abraão, ele creu, e isso sobre a vida dele foi imputado, tá? Como fé. Então ele foi justificado e ele dizia, aquele que prometeu é fiel. Abraão, sem vacilar, ele foi dizendo, ele foi falando, ele foi declarando a fidelidade de Deus. Por mais que às vezes Abraão saiu da rota. Por mais que às vezes Abraão se perdeu no processo. Porém, Deus foi e apareceu para Abraão em Gênesis 17, como nós lemos, e Deus foi lá e reafirmou a promessa dele. Deus está nessa noite reafirmando a promessa dele na tua vida. Como diz lá em Números, gente, capítulo 23, versículo 19, é um texto bastante que nós sabemos, às vezes nós citamos esse texto. Deus não é homem que minta, amém? Nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele prometido, não fará, tendo ele falado, não cumprirá? Esse é o nosso Deus. Deus é fiel. Mas olha aqui para mim, toda aliança tem duas partes. Existe a parte de Deus e também existe a nossa parte. Amém? E a nossa parte, nesse processo, é andar na presença de Deus. É viver com integridade, ter fé, mesmo sem vir. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 1, é o texto que nós estamos lendo. O Senhor aparece para Abraão. Ele fala assim, Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. A palavra perfeito ali, gente, é uma palavra relacionada com propósito. Lembra quando Jesus fala, olha, sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Jesus estava nos chamando para a gente poder andar no propósito assim como Deus anda no seu propósito. Se Deus tem um propósito para nós, nós precisamos ser fiel naquilo que Deus ele nos chamou. Amém. A perfeição não é você viver uma vida sem erros. Não é você viver uma vida correta, mas é você ser fiel à promessa de Deus, é você ser fiel àquilo que Deus um dia falou. Amém? Então, viver a perfeição, por isso que o Senhor fala para Abraão, Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Deus nos chama para andar com Ele, presença, lugar da presença, lugar de intimidade com Ele. E nesse lugar nós vamos ter perfeição, nós vamos viver a perfeição, porque esse lugar é um lugar do nosso propósito. Faz sentido para você? Então, toda aliança tem duas partes. A parte de Deus, gente, está garantida. Qual é a nossa parte? É entendermos que nós precisamos caminhar debaixo do propósito de Deus. É tipo uma via, vou pegar um exemplo aqui. Isso tudo é como uma via de mão dupla. Uma hora vai se conectar. Amém? O propósito de Deus, como a minha vida, uma hora vai se conectar. Faz sentido para vocês? Uma hora isso tudo vai se conectar. Então a nossa consciência é andar debaixo da vontade de Deus, andar debaixo do querer de Deus. Isso precisa trazer reflexão para a nossa vida. Eu me lembro, eu virando ali saindo da Nicomedes para entrar na Rondon, de repente eu estava indo para o meu escritório e de repente esse negócio soltou dentro de mim. Né? Eu falo, Jesus amado. Aí eu cheguei lá no meu escritório, pedi para a pessoa que eu ia atender, olha, me espera aí uns minutinhos, 10 minutinhos que eu preciso escrever isso aqui, eu preciso escrever algo, né? E de repente eu comecei a escrever isso. Gente, o caráter de Deus, ele não negocia. O caráter de Deus versus o caráter do homem. Deus falando isso comigo. No carro, né? Deus me perguntou qual é um dos atributos do meu caráter. E aí, de repente, soltou fidelidade. Deus, tu és fiel. Pá. E é isso mesmo, Marcos.
esse é o meu atributo. Esse é o meu caráter. Eu sou fiel. Deus, ele é fiel. Ele não muda. E nós não podemos colocar o caráter de Deus em xeque. Deus é fiel. Agora, qual é o caráter do homem nesse relacionamento? Já que existe o caráter de Deus, mas agora também existe o caráter do homem. Qual é o atributo que nós temos que carregar nisso tudo? Obediência. Isso fez tanto sentido para mim. O caráter de Deus é fidelidade e do homem é obediência. Então, Deus ele permanece fiel. Então, quando eu obedeço, amém? Aquilo que Deus falou, logo eu vou experimentar. Por que às vezes nós não estamos experimentando aquilo que Deus diz? É a falta de nós obedecermos aquilo que Ele disse. Vou pegar exemplos práticos aqui da palavra de Deus. Eu falo, gente, se a gente é fiel aqui na terra, há um respaldo dos céus. Se há fidelidade aqui na terra, há um respaldo do céu. Se você é fiel no teu dízimo, nas tuas ofertas, a palavra de Deus fala que Ele vai abrir as janelas dos céus. Vai transbordar. A Bíblia fala, se nós obedecermos, lá em Isaías capítulo 1, versículo 19, nós iríamos comer o melhor dessa terra. Veja que Ele coloca uma condição de obediência. Quando Deus ele fala, né, com o seu profeta, e o profeta Samuel chega até o rei Saul. Olha, Deus não quer sacrifício. Deus não quer sacrifício. Às vezes nós fazemos sacrifícios de tolos. O que Deus requer de nós, Ian, é obediência. E a obediência nos faz experimentar a fidelidade de Deus. A obediência nos faz, gente, experimentar a fidelidade de Deus. Olha o que diz lá em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Não precisa abrir. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ele não nega a si mesmo. Mesmo a gente sendo infiel, ele permanece fiel. Porque esse é o caráter de Deus. Lá em Gênesis, vou voltar para o texto. Lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 4. Quanto a mim, a promessa está cumprida. Abraão, agora você precisa andar na minha presença. E seja perfeito, Abraão. Seja fiel ao teu propósito, Abraão. Porque existe uma palavra, gente, volta lá para o texto de Gênesis, por favor. Capítulo 17, versículo 4. Volta lá. As palavras da Bíblia, ela precisa soltar para vocês assim, captar o que ela está dizendo. Amém? Gênesis 17, versículo 4. Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Aleluia. Amém. Você, agora o que ele está falando? Olha, Deus está dando destino. Você será. A promessa vem com destino. Uau. Gente, pega isso. A promessa vem com destino. Ian, a promessa vem com destino. Se um dia Deus te prometeu, Ian, você vai ser médico, aí Ele está te liberando o teu destino. O teu destino profético. Gente, a promessa... Pega isso, gente, no espírito. A promessa vem com destino. Abraão, você será pai de multidões. E aí, quando você pega a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 4, ele chama as coisas que não são como se fosse. Gente, olha como Deus ele vai olhar lá no futuro. Ele chama as coisas que não são como se fosse. Ele, gente, ele muda até mesmo o nome da pessoa. Ele mudou o nome de Abra para Abraão, que quer dizer pai de multidões. Imagina Sara chamando, de repente troca o nome, e aí vai olhar para o contexto da família, e a Sara fala assim, mas que negócio é esse? Você agora não é mais Abra, agora é Abraão? Agora todo mundo tem que te chamar de Abraão? Sem nenhum filho. Sem nenhum filho. Deus muda o contexto. Deus faz, Deus muda. Gente, eu tinha um professor, e o tio dele, preste atenção, eu vou contar isso aqui rapidamente para a gente caminhar para encerrar.
E esse professor tinha um tio. E um dia a esposa, amém, desse tio, desse meu professor, recebeu uma palavra em um culto. E essa palavra foi a seguinte, olha, não é para você chamar mais o seu esposo de bêbado. O cara era o cara mais bêbado do bairro. Pinguço. É aquele de arrebentar mesmo. E todo mundo do bairro sabia. E a esposa determinou isso dentro da casa, falou para as filhas, para as 3 filhas, não é para chamar o teu pai mais de pinguço, é para chamar o teu pai de pastor. E aí a mãe mandou chamar o pai no bar. Pastor. Quando você chegar lá no bar para chamar teu pai, chama ele como pastor. Aí chamou. Pastor, minha mãe tá chamando para almoçar. Aí todo mundo, você sabe, né? Aí você sabe, né, Ian? E aí aquele negócio pegou. Aí todo mundo no bar, pastor, pastor. Passou-se 3 anos. Esse homem se converte. Passou mais 3 anos. Esse homem se tornou um. Deus não vê da forma que nós vemos. Deus, ele enxerga lá na frente, gente. Por isso que ele falou para Abraão, Abraão, você será. Quanto a mim, Abraão, a promessa está garantida. E você será. Aleluia. Quero ler alguns textos aqui com vocês para me finalizar. Salmos de número 89, versículo 34. Não violarei a minha aliança e nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Deus não vai mudar aquilo que ele disse. Uau! Olha o que ele está afirmando aqui, Priscila. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Isaías 55, versículo 11. Nós sabemos esse texto de cor, gente. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que... Aleluia. A palavra que ele fala, ela não volta vazia, sem cumprir. A palavra de um rei, a palavra de um Deus poderoso, do nosso Deus poderoso, não volta vazia, mas ela vai cumprir. Aleluia. E lá no livro de Josué, as promessas que Deus fez para aquele povo, no final, quando eles estavam na terra prometida. Você sabe o que foi dito? Nenhuma promessa falhou de todas as boas promessas que o Senhor fez à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21, 45. Deus é fiel. Ele não volta atrás. Quero falar para vocês. Deus já disse. Quanto a mim, a promessa está de pé. Está garantida. E também ele declarou na tua vida. Você será. Aleluia. Agora, a pergunta é: o que nós precisamos fazer? As decisões que nós precisamos tomar para que essas promessas se cumprem em nossa vida.